Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar num texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Tá? Eu já ministrei sobre nesse texto em outros momentos, mas a mensagem do Senhor, a palavra de Deus se renova. Então vai ser algo novo. Se você já assistiu outro vídeo que eu falo sobre essa passagem, você vai ver que é diferente a mensagem. Amém? Olha, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Irmãos, o que está acontecendo nesse cenário? Os discípulos de Jesus estavam dentro de um barco, e de repente começa um vento. E o vento começa a balançar esse barco. Só que Jesus, ele veio socorrer os seus discípulos andando sobre as águas. E os discípulos pensam assim, que deve ser um fantasma que está andando sobre as águas, né? A situação é tão difícil que eu nem acredito mais que tem solução para esse problema. Eu nem acredito mais que seja possível ter uma saída, porque não tem saída. O barco está balançando, o vento está soprando. Só que era Jesus que estava ali, a salvação era ele. Não era um fantasma, não era uma porta fechada, era uma porta aberta. Não era uma situação assim que isso não é para mim, isso aí é para piorar a situação, não. Jesus, ele foi ali para solucionar. Era Jesus, não era um fantasma. Só que você tem que entender que Pedro, ele vai fazer prova de Deus. Jesus fala bem assim: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Por que ele fala, será, tem de bom ânimo? Você já deve ter lido na Bíblia outras vezes, em outros textos, que o Senhor fala: sejam fortes e corajosos, tem de bom ânimo, né? Levanta-te, passa esse Jordão. Ele falou isso, se eu não me engano, para Josué, né? Josué, levanta-te e passa o Jordão. Ou seja, é ter bom ânimo, é você se animar. Porque às vezes a gente está muito desanimado na presença do Senhor. A gente está muito prostrado na presença dele. A gente está olhando para os ventos da nossa vida. E esses ventos, com o passar do tempo, eles balançam o nosso barco, que é a nossa vida, e vai gerando na gente uma insegurança muito grande. Mas, ai meu Deus, será que vai ter jeito para mim? Será que eu vou conseguir? E quando Jesus ele vai andando sobre as águas, ele está indo com a solução do problema, porque ele é a autoridade máxima. É ele que controla o tempo. E quando eu falo de tempo, eu não falo só do clima, tá? Eu não falo só do clima, do tempo relacionado a vento, a tempestade, a chuva, não. Eu tô falando do tempo no geral. Ele controla o dia, a noite, as 4 estações, ele controla as tempestades, ele controla o sol. A palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele parou o sol e a lua para ajudar Josué. Então ele tem o controle de todo o tempo, inclusive dos fenômenos naturais, tá? Neve, sol, chuva, frio, mas ele também tem controle do tempo mesmo, da hora. A palavra do Senhor nos ensina que um dia para Deus é como se fossem 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então algo que para você está demorando pode estar chegando. E algo que você pensa que está chegando, às vezes vai demorar mais um pouquinho. Então você tem que ficar ligado no tempo de Deus. Você tem que ficar ligado na palavra do Senhor. Para algumas vezes o Senhor vai falar: olha, espera mais um pouco. Para outras vezes ele vai falar: meu filho, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Toma posse da vitória, vai lá, tem de bom ânimo. Se prepara, vai, vigia, luta essa batalha, enfrenta, vai lá, faz o que você tem que fazer. Então, em alguns casos, a palavra do Senhor é já. Para outros espera mais um pouco. Mas não significa que Deus vai falar para você: espera mais um pouco todo o tempo. Não significa que todo momento Deus vai ficar atrasando a bênção. Não, às vezes é você que não está confiando. Às vezes você está olhando para a situação e pensando: isso deve ser um fantasma. Isso está vindo só para prejudicar e não para abençoar. Será que essa pessoa andando em cima das águas está vindo para me ajudar?
Será que esse sonho que eu sonhei é do Senhor? Eu acho que esse sonho é do diabo. Eu acho que esse sonho é porque eu dormi pensando nisso. É porque eu falei para Deus antes de dormir, de orar. Eu orei e falei, Jesus, eu queria isso aqui, eu queria aquilo. Mas será que esses sonhos que eu estou tendo são do Senhor? Será que essas visões que eu tenho são do Senhor? Será que essas revelações, será que esse sentimento que eu tenho, esse desejo que está vindo no coração vem do Senhor? Eu acho que é um fantasma. Eu acho que é da minha cabeça. Eu acho que é o diabo que está me dando. A Bíblia fala que todos os discípulos, a Bíblia não mostra um aqui que falou, não, olha lá, é Jesus. Olha lá, é de Deus. Não, todos eles ficaram aterrorizados. Todos eles ficaram assim espantados. Não é possível que essa pessoa de branco andando em cima das águas seja Jesus, não. Dá medo. Nossa, mas assim, sobre as águas? Mas já chegou o socorro? Já chegou a resposta do Senhor para minha vida? Sim. Mas o vento está soprando, o barco vai de um lado para o outro, são as lutas, as tribulações, as discussões, talvez com pessoas da sua casa, da sua família, problemas financeiros, problemas em todas as áreas. Agora Deus vai dar a bênção? Sim, é agora o tempo da bênção. Não é possível. Uma tempestade danada dessa, o barco balança de um lado, balança do outro, a água entra no barco, tá chovendo, eu tô desesperado, tô morrendo de frio, já tô sentindo fome. Nossa, não é possível, tem um homem andando sobre as águas, meu Deus, isso não tem condições. Será que essa pessoa andando sobre as águas, será que essa profecia vem de Deus? Será que esse sonho, essa visão vem do Senhor? E aí Jesus fala assim, olha, não temas. Jesus fala assim, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, não fica com medo, porque sou eu que estou falando contigo. Sou eu que estou mostrando para você. Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Mas como que eu vou saber? A minha vida está tão difícil. Não é possível que a solução do meu problema vai ser essa? Vai vir assim tão fácil, tão rápido? Não. A solução está difícil. A luta é muito grande, não tem como Deus me dar vitória. Não tem como eu conseguir essa bênção, essa porta, essa oportunidade. Não tem como isso ser para minha vida, não tem como. A vida está indo de mal a pior. Um homem em cima das águas andando de branco vai ser Jesus? Não é possível. A minha vida só vai piorar. Não, você está sendo pessimista. Pedro responde a Jesus assim, olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, se é Deus que está falando comigo, Senhor Jesus, é o Senhor, me manda andar sobre as águas, porque Pedro sabia do poder de Jesus. Então Pedro faz uma prova com Deus. Deus, é o Senhor que está falando. Eu quero uma prova do Senhor. E a prova que ele pede eu quero ir até o Senhor andando sobre as águas. Deus fala, ok, eu vou permitir. Entendeu? Ele fala bem assim, olha, e ele disse, vem Pedro, vem. E é isso que Jesus está falando para você, vem. Pede uma prova para mim, que eu vou comprovar para você que o que você está vendo não é um fantasma, não é o diabo, não é falsa profecia, não. Sou eu falando contigo. Vem, pode vir. Pede a prova que você quer, faz uma prova com Deus. Faça uma prova com Deus, que Ele vai confirmar que é Ele que está falando com você. Que você não está vendo um fantasma, você não está dormindo de barriga cheia, você não está olhando e falando, não é possível. Será que isso está vindo no meu coração? Será que isso vem do Senhor? Faz uma prova de Deus. Se é o Senhor que está colocando no meu coração, se é o Senhor que está me mostrando, se é o Senhor, se esse conselho vem do Senhor, eu quero fazer uma prova com Deus. Faça uma prova com o Senhor. Algo em pensamento, que só você e Ele saibam. Amém? Não fala para ninguém. É em pensamento só você e Deus. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro conseguiu ir até Jesus. Pedro conseguiu comprovar que quem estava ali era Jesus. Ele vai provar para você que quem está falando com você, ele vai provar para você que é Ele que está falando contigo. Que é Ele que está te mostrando algo, Ele vai provar para você. Só que tem uma coisa, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Poxa vida. Deus fala com você. Deus confirma que é Ele que está falando com você. E você vai reparar na força do vento. O que importa o vento? O que importa a tempestade? Se Jesus está com você, se Jesus está provando você, se Jesus está permitindo que você ande sobre as águas, se Ele está
confirmando o propósito que está no seu coração, ou que ele está te mostrando num sonho, numa visão, não sei. Se Deus está confirmando para você, por que você vai parar para ficar olhando para os ventos, para as tempestades, para as discussões no seu dia a dia? Não tem lógica isso, você olhar para o vento se Jesus está ali. Ele não já falou que ele está ali com você, que é ele, que não é o diabo, que não é da sua cabeça, que não é uma revelação, um sonho falso. Não, ele está falando, sou eu. Por que você fica olhando para o vento? Porque ele mostrou que era ele, mas ele não acabou com o vento na hora. Ele permitiu que o vento continuasse, porque você vai chegar até Jesus. Você vai conseguir a sua vitória com o vento soprando, e você vai andando sobre as águas. Você não vai andar sobre as águas sem o vento, não. Você vai ter que passar pelo vento. E esse vento pode ser um levante na sua casa, ou com alguém, uma discussão, alguém te humilhando, te colocando para baixo, falando que não dá, não vai conseguir, não vai ter mais jeito, que são notícias ruins. Esse vento pode ser um vento contrário, totalmente contrário à sua vida, que balança o seu barco, que faz você duvidar das promessas de Deus. É aquilo que mostra para você que não vai dar, tá difícil, custa caro, não tem vaga desse emprego, não tem oportunidade, não tem condições, não tem como você sair dessa... Não, o fim é esse barco aí que você tá. O seu fim é ficar aí, se segura e deixa o vento balançar. Não, o seu fim não é nesse barco, e muito menos deixar o barco virar. O seu fim é sair do barco e andar sobre as águas. Mas para isso você precisa ter uma prova, que é Jesus. E ele vai te provar. Ele vai provar para você que você vai conseguir chegar lá, mas vai ser com o vento, não vai ser tirando o vento, vai ser com discussão, vai ser com humilhação, vai ser de gente passando em cima de você, falando que você não sabe de nada, que você não vai conseguir. Lembra de Golias afligindo Davi? Golias pergunta para Davi assim: você tá vindo o quê? Com essa funda aí? Você acha que eu sou um cão para você vir com um pedaço de pau para cima de mim? Você tá achando que isso vai ser fácil para você? Você tá achando que a vida é fácil assim? Golias falando com você. Você tá achando que as coisas acontecem assim da noite pro dia? Você tá achando que é desse jeito? Você não tá vendo a situação que tá o Brasil? Você não tá vendo a situação que tá o país, o estado, a cidade? Você não tá vendo que as coisas são difíceis? Você não tá vendo essa tempestade? Olha, se você olhar para a tempestade, você vai sentir medo. Se você olhar para a situação, você vai sentir medo. E com medo, você vai começar a submergir, você vai começar a afundar. E aí você vai falar: Jesus, Senhor, salve-me. Porque Pedro falou para Jesus, gritou: salva-me, Senhor. Porque ele olhou para a tempestade e teve medo. Então ele afunda. Então ele fala: Senhor, salva-me. Você vai ficar pedindo a salvação de Deus toda vez que você tiver medo. Porque você vai afundar e você não vai conseguir andar sobre as águas. E Jesus prontamente estendeu a mão, tomou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, você não tem que ter dúvida, você não tem que olhar para a tempestade, senão você vai afundar. A sua fé, ela não vai suportar as tempestades que vão vir na sua vida. Você vai ter que andar sobre as águas não é sem, é com a tempestade. Então vai ter discussão, pode ter desemprego, pode ser crises nos relacionamentos que estiverem ao teu redor, com pessoas, famílias, familiares, parentes, amigos. Pode ter uma série de situações difíceis para você estar enfrentando, um problema financeiro, não. Mas é nessa situação difícil que Jesus quer te ajudar. Mas você precisa pedir uma prova a Deus. Jesus, se é o Senhor que está falando comigo, me manda ele ter contigo. Peça, Senhor, confirmação daquilo que ele te mostrou. Eu tive um sonho, eu tive uma visão essa madrugada, eu estou orando ao Senhor, pedindo, eu estou pensando que talvez o Senhor pode me abençoar aqui. Senhor, eu quero confirmação. Se não for isso, me dá uma outra direção. Fala comigo, me mostra. Como é que eu vou saber se é do Senhor? Você vai pedir uma prova. Se é o Senhor que está falando comigo, então eu quero esse sinal aqui. E o Senhor você vai orando, jejuando, e Ele vai te dar o sinal. Ele vai falar, você vai pedir algo específico em pensamento para o Senhor. O que Pedro pediu foi: eu quero andar sobre as águas. Ele andou. O que você vai pedir para o Senhor? Eu quero... Pode ser um sinal espiritual, um sonho. Mas você vai pedir um sonho com algo específico. Você não vai pedir um sonho simples. Você vai pedir um sonho: Jesus, eu quero que o Senhor me mostre no sonho que é o Senhor que está falando comigo, mas eu quero nesse sonho algo específico. Eu quero que o Senhor me mostre algo assim. Sei lá, pode ser algo em forma de cor, tá? Eu quero que nesse sonho que o Senhor vai falar comigo, que o Senhor coloque um objeto específico que só você e Deus saibam em pensamento. E Ele vai te dar um sonho, a visão, com aquilo que você pediu. É algo específico. Quando eu quero saber algo de Deus específico, eu peço a Deus em silêncio, em pensamento, algo bem específico. Algo que só Ele sabe. Mas o diabo pode me dar sonhos, porque o diabo tá me vendo aqui preocupado com essa situação. A minha ansiedade pode gerar sonhos, sim.
mas tem algo em pensamento que eu falo com Deus. Quando o Senhor falar comigo no sonho, acerca desse assunto que eu estou orando, eu quero que você me mostre esse objeto aqui, nessa cor aqui. Então o Senhor me dá a resposta no sonho, e aí vai estar lá o objeto, com a cor que eu pedi, do jeito que eu pedi. É um sinal, é algo assim que só Deus sabe. Aí eu sei, epa, esse sonho realmente é de Deus. É uma confirmação de um outro sonho, é uma confirmação de algo que o Senhor tem me feito sentir, perceber. Mas é algo bem específico. No caso de Pedro, ele falou, eu quero andar sobre as águas. Você pode pedir algo aqui na terra também, mas é só você e Deus. Pode ser algo aqui na terra, eu estou falando de algo espiritual, no caso um sonho profético, mas você pode pedir algo aqui na terra também, entendeu? No mundo físico. Só que você precisa pedir uma confirmação ao Senhor, para você tomar as atitudes certas. Não vai sair do barco andando sobre as águas de você mesmo, acreditando que é Jesus assim, se você não sabe que é. Não, eu estou com dúvida, eu peço, Senhor, confirma para mim desse jeito aqui, Senhor. Se é o Senhor que está falando, então, por favor, confirme para mim assim. Ele vai confirmar. Mas é o que você precisa de fé, Jesus. Eu quero fé para andar sobre as águas. Eu quero fé para andar sobre as águas, apesar de todo esse vento o qual a minha vida está passando. Então assim, você vai chegar, a salvação do Senhor, a bênção do Senhor, ela está chegando na sua vida, mas você vai conseguir a sua bênção se você acreditar, se você conseguir andar sobre as águas, fazer a sua parte. Mas o que o Senhor fala aqui nessa palavra é que você vai ter que andar sobre as águas com o vento, com discussões, com crises, com gente colocando dúvida, medo, ansiedade. Você vai ter que passar por tudo isso olhando para Jesus. Olha para Jesus. Ah, eu não consigo, as palavras, as notícias ruins. Então, Jesus, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser uma pessoa de mais fé, de mais perseverança. Me dá força, coragem, fé. Jesus disse, tenha de bom ânimo, Pedro, não temais. Então, Jesus, se o Senhor quer que eu tenha de bom ânimo, me dá esse ânimo. Tira de mim esse medo, essa insegurança. Tira de mim esse medo, me ajuda a confiar para poder permanecer sobre as águas. Porque a fé, ela não pode ser como uma onda. A sua fé, ela tem que ser como se fosse linear. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. No caso, os discípulos estavam vendo Jesus, mas eles não acreditavam que era Jesus. Faltava fé e Jesus prova que é Ele. Então assim, Jesus está querendo da gente uma posição de fé. Uma posição, Jesus ele quer passos de fé, mas Ele não quer tirar o vento. Ele quer que você primeiro aprenda a andar com o vento, a confiar nele mediante toda essa tempestade. Amém? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoravam, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então aqueles que estão no barco da sua vida, com medo da tempestade, eles vão ver você andar sobre as águas. Eles vão ver Jesus chegar junto com você sobre as águas, entrar no barco e acalmar a tempestade. Mas depende de você, depende de Pedro. Porque os demais não andaram sobre as águas. Pedro teve fé para pedir um sinal. Tenha fé para pedir uma confirmação ao Senhor de algo na sua vida. Tenha fé para pedir ao Senhor mais fé, para permanecer, para andar sobre as águas, não afundar e conseguir a salvação dessa tempestade que está nele. Está chegando a sua bênção, está chegando a sua vitória, mas a tempestade ela oculta isso da sua vida. Você não enxerga. Por quê? Porque existe uma tempestade, tribulação, discussão, notícias contrárias. Então você precisa se alegrar, você precisa falar, Jesus, eu preciso de ânimo, fé, coragem, eu preciso de confirmação daquilo que o Senhor me falou. O Senhor falou que é o Senhor que está chegando sobre as águas, não é? O Senhor está falando que o Senhor falou que a vitória está vindo, o Senhor falou que é para eu fazer isso, para eu me preparar para aquilo. Então, me confirma. Tá? Não arrisca. Não arrisca porque você não sabe se é Jesus. Não arrisca porque você não sabe. Se você não tem certeza que esse homem de branco andando sobre as águas, que essa visão, que essa revelação, que esse sonho é do Senhor, você vai pedir confirmação ao Senhor. Não fica arriscando. Amém? Tenha confiança naquilo que Deus vai falar com você, mas não arrisca. Não vai sair do barco andando sobre as águas assim, não. Eu preciso de ter uma confirmação. Eu preciso de um sinal. Eu preciso de algo grande do Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo no oculto. Então você vai orar mais, você vai jejuar de madrugada. Você vai buscar no Senhor e Ele vai falar contigo. Pode demorar algumas semanas, dias, algumas semanas ou talvez alguns meses. Algumas coisas demoram anos para Deus responder. Mas entenda que para esse caso específico, para esse evento específico que você está enfrentando, que você está para enfrentar, saiba que Deus Ele vai te dar a vitória.
Talvez você fale assim, mas eu não estou passando pelo vento ainda. Mas você vai passar. Nós vamos passar por vento o tempo inteiro, porque o tempo inteiro nós precisamos de uma vitória diferente do Senhor. E antes da bênção vem uma tribulação, vem o vento, você vai precisar de agir com fé. E Deus está querendo dar pra gente, que a gente busque nele essa fé. Tá? Não adianta você ficar irado. Se eu pegar, por exemplo, Hebreus capítulo 11, tá? Falar um pouquinho da fé, só um pouquinho. Lá no versículo 27, fala de Moisés, né? Hebreus 11, 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito, olha só. É outro que largou alguma coisa, ele largou um barco. Pedro largou o barco para andar sobre as águas. Ele foi a prova que ele pediu a Deus, que era Jesus. Ele foi com fé. Deus confirmou para ele que era. Deus vai confirmar para você aquilo que ele tem mostrado, aquilo que ele tem falado. Só que Moisés também, ele nunca viu Deus, ele não viu nem Jesus andando sobre as águas, ele não andou com Jesus, mas ele acreditou num Deus que era invisível. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, porque imagina o rei do Egito, vendo aquela criança que cresceu, agora era adulto, e foi criado ali no palácio de Faraó, foi educado, teve uma boa educação, deram tudo para Moisés e agora Moisés abandonou o Egito. Ele não ficou preocupado com a cólera, ou seja, com a ira do rei. Então, se você ficar preocupado com a ira das pessoas que estão ao teu redor, infelizmente você não vai conseguir andar sobre as águas. A tempestade ela vai existir, vai ter ira, vai ter ódio, vai ter inveja, vai ter perseguição. Então, se você ficar olhando para isso, você não vai largar tudo para servir a Jesus. A gente tem que largar tudo para servir a Jesus? Sim, nós temos que largar o Egito, o mundo. Pedro largou um barco para seguir a Jesus. Mas ele teve provas que era Jesus que estava falando com ele. Seguia Jesus em todas as circunstâncias. Porque a palavra do Senhor nos ensina que seja o que você seja o que comer, o que beber, e fazer tudo para a glória de Deus. Então creio eu que também nas escolhas pessoais você tem que fazer para a glória de Deus. Eu creio que os barcos da sua vida eles têm que ser direcionados por Deus. Eu creio que até as tempestades que a gente passa são permissão do Senhor para provar a nossa fé. E aí você não pode vacilar agora, você não pode agora ficar com medo. Você precisa se decidir. E essa decisão ela vai vir das provas que o Senhor vai falar com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor prova para mim. E Ele vai provar. Ah, mas eu tô com medo. Eu tô com medo aqui, eu tô afundando, porque eu tô olhando, você vai afundar se você olhar para a tempestade. Mas eu não consigo, eu não tenho a força. Deixa Jesus segurar a sua mão. Deixa Ele te puxar, homem de pequena fé. Jesus me puxa porque eu não tenho fé para isso. Estende a mão e fala, Jesus, salva-me. Me salva da minha dúvida, me salva do meu medo, da minha insegurança, me dá força, coragem, fé, me dá ânimo, Jesus. Porque Jesus falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, mas eu não consigo. Porque tem muito vento, tem muita luta, muita humilhação, muita pressão psicológica, mas eu preciso e Ele vai te dar. Ele vai segurar na sua mão, Ele vai te livrar desse afogamento, mas você precisa clamar ao Senhor, senão você vai afundar pelo excesso de ansiedade, de dúvida, de medo, de pressão psicológica, de gente falando isso, gente falando aquilo, um falso profeta revelando isso. Nossa, e o diabo sabe que você tem medo. O diabo vai aparecer toda hora na boca de alguém falando alguma coisa, e aí vai fazer isso, e aí vai fazer... Epa, cuidado. Não é porque está se confirmando que é Deus que está falando, então você vai precisar, em pensamento, fazer prova com Deus. Tá? E Deus quer sim te dar a vitória, amém? Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e fica na paz do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Tchauzinho.